Bom dia, pessoal. Vamos dar agora início à nossa correção, tá? Da atividade pontuada que eu passei no dia 26 de maio, semana passada, tá bom? Que eu pedia para identificar no cubo os pares, tá bom, pessoal? Aí tinha os pares de retas concorrentes, paralelas não coincidentes, tá? As coplanares e as reversas, tá? Ali eu fiz uma figura do cubo, tá bom, gente? A figura do cubo. E nesta figura aqui eu identifiquei os pontos para facilitar vocês, para vocês poderem ter uma referência, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, tá? E que são retas concorrentes, são pares que se interceptam em um único plano, tá? Aí aqui eu botei um exemplo, o plano BF e o plano FE, ó. BF e FE se interceptam aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, eu desenhei aqui embaixo o cubo novamente, tá? Em caneta vermelha, BF e FE, e a interceptação deles é feita aqui, ó, tá bom? Ou então plano AD e DH, onde ele intercepta aqui, ó, tá bom? Isso não quer dizer que seja regra básica, que vocês têm que sempre colocar o mesmo ponto que eu faço, tá? Eu encontrei esses meus pontos, tá bom? Mas teve alunos que me mandaram outros pontos de reto, por exemplo, esse ponto aqui, ó, CG e HG, intercepta aqui, tá vendo? Serviria também. Então, isso não é uma obrigação vocês colocarem o ponto igual ao meu, não. Eu corrigi, tá? Aqueles que fizeram errado, eu pedi para corrigir, que ainda tinha tempo para eu poder aceitar a correção, tá? E muitos corrigiram e conseguiram a pontuação desejada, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, quando você tiver, nunca esquecer, tá? Por exemplo, aqui, exemplo AD, tá? Sempre colocar essa setinha assim, ó, com duas cabecinhas, um para um lado e para o outro, tá? Por quê? AD, o que significa isso? AD, essa setinha aqui em cima com dois tracinhos para cá, significa que são o segmento AD, infinito para A e infinito para D. Ó, fazer aqui de novo, ó. A, D, aí é um segmento, é um traço, tá? Infinito para A, uma setinha para lá, infinito para D, uma setinha para cá, tá bom, gente? Sempre assim, tá? Não esqueçam disso, tá? E quem não fez isso, me apresentou, eu não descontei ponto, eu aceitei normalmente, sem problema nenhum, tá bom? Mas para efeito de entendimento e simbologia matemática, tá? Vocês toda vez que se depararem com isso, sabem que a setinha, todo segmento, tá? Por exemplo, segmento AB, ele tem um traço em cima. Esse traço em cima significa o quê? Segmento. Se tiver com a seta para lá, que ela é infinita para A, para o lado de lá. Se ela só tiver a seta por dois lados, é infinita por dois lados, para A e para B. Se ela tiver essa setinha só para cá, para o B, infinita só para o B. Tá bom, pessoal? Mas isso aí eu aceitei sem problema nenhum, tá? É só para vocês não esquecerem. Já na letra B, eu pedi pares de retas paralelas não coincidentes. O que vem a ser essas retas paralelas não coincidentes? Elas pertencem ao mesmo plano, mas não possuem ponto em comum. Tranquilo, né, gente? Pertence ao mesmo plano, ó. Aí fiz o cubo aqui de novo, botei o ponto CG e DH, ó. Tá bom? CG e DH, tá? São os pares que elas pertencem ao mesmo plano, mas não possuem ponto em comum. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo, né? Tranquilo. Agora, retas coplanares. Eu percebi que essa aqui já deu um certo grau assim, de dificuldade um pouquinho. Por que acontece? Porque vocês tinham que identificar os pares. Então, eu fui ajustando aqueles que foram resolvendo com mais tempo, mandando para mim estava errado. Eu fui orientando mais como que poderia ser retas coplanares, tá? Também que são retas contidas no mesmo plano. Aí eu peguei aqui e desenhei, ó, desenhei o cubo. Aí pode ser as coplanares estilo uma rampa, tá? BF para DH, ó, tá vendo? Uma rampa aqui interna, tá vendo? Uma rampinha. É porque eu não quis riscar antes, para não deixar muito poluído a tela essa tela, nosso quadro. Mas aqui, ó, é uma rampa, tá, gente? Ó, esse pedaço aqui, ó. Tá bom? Descendo, tá? Ou então FG e AD, tá? Esse pedaço aqui também, tá, gente? Ó, tá bom, gente? Tá? Também pode ser igual ao plano do caderno, né? Folha do caderno, CG e HD. São lados de folhas do caderno. Muitas me apresentaram desse tipo e outras me apresentaram desse tipo. Corretíssimo, tá, gente? Sem problema nenhum, tá bom? Tranquilo, aceitei a resposta correta, sem nenhuma dificuldade. Aqueles que tiveram um pouco, eu fui ajustando, fui dando tempo, nós tínhamos tempo para poder fazer o ajuste, então fui fazendo tranquilo até que a gente conseguiu atingir a pontuação desejada, tá? As retas reversas, isso é quando não existe plano algum que a contenha,
Ponto. Essa é bem tranquila, né, pessoal? Reverso, ó, eu botei exemplo aqui, o segmento FG, que é infinito em F, infinito em G, com o segmento CD, que é infinito em C, infinito em D. Aí tem aqui, ó, o CD e o FG, elas nunca vão se encontrar, né, gente? Ó, fosse num cubo mesmo, seria cada ponto, cada lado um ponto diferente. Elas não se encontram, tá? Então aqui, ó, não existe plano algum que as contém, ó. FG com CG, ó, FG com CG, poderia ser BC com GH, poderia ser AD com FE, tá? Então, essa aí eu percebi que vocês não tiveram dificuldades, tá? A dificuldade maior que eu notei ao longo do exercício, quando vocês foram me apresentando, ficou mesmo nos pares de retas coplanares, tá bom, pessoal? Mas aí nós fomos ajustando e as coisas foram se encaminhando e no final deu tudo certo, tá? Então, para aqueles que não fizeram atividades, entendeu? Infelizmente eu peço que copie, faça uma leitura, preste atenção, porque pode vir cair na prova do segundo bimestre, tá? Para aqueles que fizeram atividade, muito bom, tá? A pontuação foi lançada, vai ser somada lá na parte de trabalho, tudo direitinho, vou olhar com carinho na hora de fazer a média e pedir àqueles que estão assistindo, não estão enviando atividades, que envie, porque vai ajudar na composição da nota do segundo bimestre, tá bom, gente? Então eu queria fazer essa correção para tirar as dúvidas de quem realmente ainda tinha essas dúvidas, tá? E para a gente poder avançar na nossa matéria. O nosso próximo tópico vai ser projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano, tá? Eu queria que vocês fizessem uma leitura aí da página 16, 17, 18, 19, página 20 e 21, tá, pessoal? Fazer uma leitura dessas páginas para a gente poder, porque eu vou explicar por meio de exercícios, então seria interessante que vocês fizessem uma leitura antes, da 16 até a 21, tá? Fazer uma leitura da página 16 até a 21. E o que eu posso adiantar para a projeção ortogonal? Nada mais é do que você ver o plano de cima, tá? Por exemplo, você vê uma escada caracol. Você tem uma escada, você vai subir uma escada caracol. E lá de cima você vai olhar. Quando você estiver vendo de cima, você vai ver o quê? Vai ver como se fosse um círculo, né? Porque cada escada caracol, cada voltinha está uma sobreposta à outra. Então você vai ver o quê? Vai ver um círculo, entendeu? Você não vai ver a sombra da escada caracol perfeita no chão. Você vê um círculo. Então essa aí que é a projeção ortogonal. A projeção ortogonal é como se você estivesse de cima e olhando para a figura lá embaixo, como se fosse um brinquedo. A figura é um brinquedo e você está olhando de cima, entendeu? É aquela sombra que a figura faz. Por exemplo, se você olhar uma gangorra de cima, né, a gangorra se balançando, quando ela descer para um lado, a gangorra está aqui. Quando ela desce para um lado, desce para o outro, a sombra que ela projeta no chão, você olhando de cima, você vê o quê? Só um traço. Você vê só uma linha no chão. Você não vê a figura da gangorra exposta direitinho. Não, você sabe que ela faz um movimento de semicírculos em cada lado. Você sabe que ela faz esse movimento. Mas a projeção ortogonal de cima para baixo, você vê somente uma linha, somente uma reta. Então, a projeção ortogonal praticamente que é uma reta. Quando você olha para um poste, você vê a sombra do poste, você vê o quê? Você vê uma reta. Quando você olha para uma casa e você vê o que? A projeção ortogonal dela no chão. A figura do que? Se ela for um quadrado, aquela sombra é um quadrado. Se a casa for muito extensa para os lados, você vê a figura de quê? De um retângulo. Então, essa é a projeção ortogonal. Tá bom? Então, seria interessante que vocês fizessem uma leitura da página 16 a 21, que eu vou corrigir os exercícios e a gente vai debatendo ao longo da correção dos exercícios. Tá bom, pessoal? Eu vou apagar aqui o quadro para a gente poder ir avançando com a matéria, tá?